Olá, muito boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente vai dar início a mais uma live do grupo Tempo, Memória e Pertencimento do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Hoje, né, com o tema de museus participativos, que cabe muito bem, né? Estamos na Semana dos Museus, diálogos com o Muquifo, Museu dos Quilombos e das Favelas Urbanas em Belo Horizonte. Temos dois especialíssimos convidados, né? O padre Mauro Luiz da Silva e a Samantha Coan. Eu vou pedir para o Luciano fazer as apresentações. São vamos ter duas comunicações, duas falas hoje, né, nesse bate-papo, e depois nós vamos entrar com as perguntas, né? Então, temos como debatedoras aqui a Marcela Bertelli e a Angélica Brito. A Marcela é diretora do Lira Cultura, coordenadora do Núcleo de Música do Instituto Saré, e a Angélica Brito é doutoranda da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e nós todos, né, eu, Luciano, Marcela, a Angélica, somos do grupo Tempo, Memória e Pertencimento do Instituto de Estudos Avançados, e a gente quer agradecer muito à professora Marina Massimo por essa oportunidade, a Cláudia e o Sérgio, que estão aqui nos ajudando na transmissão, dar um alô para todos os nossos amigos do grupo de estudos, e também dizer que essa é uma iniciativa em conjunto, né, de uma parceria que já vem também há algum tempo, que é do projeto Barroco Açu, financiado pela FAPESP, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Esse bate-papo vem numa continuidade de um outro evento que nós fizemos também sobre espaços participativos no Brasil, em maio do ano passado. A gente tivemos o prazer também de conversar com o Padre Mauro Luiz. Então, muito obrigada pela presença de todos, obrigadíssima, todos e todas, e obrigadíssima, Mauro e Samantha, pela presença aqui hoje. Então, passo a palavra aqui ao Luciano. Eu também agradeço muito ao Padre Mauro e a Samantha pela presença realmente muito especial aqui conosco. O Padre Mauro Luiz da Silva é doutor e mestre em Ciências Sociais, psicopedagogo, graduado em Teologia e Filosofia pela PUC Minas, graduado em História e Tutela do Patrimônio Cultural pela Universidade di Padua, na Itália, e é curador do Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanas. É coordenador também do projeto de pesquisa e centro de documentação Negricidade, professor no Instituto de Pesquisa em Memória Pretos Novos, no Rio de Janeiro. E, justamente, é a alma, uma das almas do coletivo que dirige o Muquifo, por isso a sua presença é particularmente especial aqui para nós. Padre Mauro, sem mais demora, deixo a palavra para você. Eu queria, antes do Padre Mauro, só dizer para todo mundo, para enviar as perguntas, né, para o iearesponde@usp.br. Então, mandem as perguntas e comentários para o Padre Mauro e para a Samantha logo, logo. Obrigada, Mauro. Gente, legal estar de volta, né, para poder tratar desse assunto que nos interessa tanto. Felicidade estar aqui com a Samantha também, que conhece e já acompanha os processos aí que vêm sendo desenvolvidos no Muquifo, e vai ser bem legal, né? Que a gente tem uma tarde aqui agradável, né? Mande as perguntas. Se quiser começar com a apresentação, eu me proponho a discutir sobre os territórios soterrados, não apenas em Belo Horizonte, mas nós iniciamos recentemente uma conversa em outros estados, outras cidades aqui brasileiras, né, que também apresentam territórios negros e indígenas soterrados. Um diálogo com o pessoal em São Paulo, no Rio, em Recife, né, no Rio de Janeiro, né, tem o instituto onde eu participo, o Instituto Pretos Novos. Então, Brasil afora, em Sabará, aqui, perto de Belo Horizonte, em Divinópolis, algumas cidades discutindo esses territórios.
E é a partir do olhar do Muquifo e desse projeto de pesquisa, que é o Negricidade, né, que eu trago algumas reflexões, algumas práticas que recentemente começamos a chamar de muquifologia, um jeito próprio de pensar e de fazer essa museologia, né, um saber museológico. Pode passar, por favor. E eu parto muito dessa imagem que eu gosto muito, foi uma felicidade, essa que está aí ao lado, com essa touca amarela, é Dona Juvenira, quem eu admiro profundamente, né? É uma senhora aqui da comunidade onde o museu está localizado. Nós estávamos nessa foto, olhando na direção da casa dela. Nós estamos na porta da capela, onde tem uma pintura. Essa capela que acolhe o acervo do museu, que não é um museu religioso, é um museu laico, um museu de território. Mas então a dona Jovem estava ali preparando uma função litúrgica, religiosa, eu conversando com ela, vários assuntos, e ela então faz um comentário que me impressionou profundamente. Ela fala assim, Padre Mauro, quando a gente terminar aqui a nossa atividade, ela estava preparando uma missa. Quando terminar essa missa, eu vou na casa da minha vizinha. Aí eu pratiquei, exercitei a capacidade de ouvir, né? Prestei atenção, que é uma expressão que eu tenho usado muito agora. Eu prestei atenção no que ela estava falando e perguntei, mas por que a senhora vai na casa da vizinha, da senhora? Aí ela disse, porque tem muito tempo que ela não coloca roupa para secar no varal. Aí eu, fiz uma expressão assim, mas e por que a senhora acha que precisa ir lá? E ela fala, né, do alto da sabedoria, né, dela, porque ela pode estar doente, porque ela não põe roupa para secar há muito tempo. Então, diante dessa fala dela, eu pensei nas possibilidades de se observar e de perceber o mundo, né, diferente da forma que eu estava acostumado a perceber e observar o mundo, né, acadêmico demais, né, talvez usando uns caminhos, uns processos, né, e ela capaz de perceber, né, a própria vizinha no tempo, né, de colocar roupa no varal. Isso me chamou profundamente a atenção. E eu estava num processo, eu pessoalmente, né, junto com o coletivo, o Muquifo, do qual a Samantha também faz parte, nós estamos justamente pensando o que tem de específico nesse museu, né, no Muquifo, né, Museu dos Quilômetros Favelas Urbanos. Acho que eu posso afirmar, nesses 10 anos caminhando com esse museu, né, na organização desse museu, a capacidade de ouvir, né, ou pelo menos de tentar ouvir as pessoas, né. E a dona Jovem, né, que a gente conhece como Dona Jovem, mesmo nome mesmo é Jovenira, naquele momento me ensinou profundamente, né, essa capacidade de perceber o outro, né, o tempo do outro, né, silenciar-se diante do outro e de elaborar uma proposta. Ela pode estar doente, ela pode estar doente. Eu vou lá na casa dela para perguntar, né, o que está acontecendo, por que ela não põe a roupa para secar há não sei quantos dias, 3, 4 dias, não me lembro o tempo. Então, observar o local onde esse museu foi edificado, né, está sendo construído ainda, né, é o aglomerado Santa Lúcia, na região centro-sul de Belo Horizonte, né, uma região de extrema vulnerabilidade social, e há alguns anos uma artista, fotógrafa, Bianca de Sá, faz uma intervenção, né, fotográfica em uma das casas que foi demolida para um projeto urbanístico. E ela escreve na parede, né, era só mais um Silva, fazendo uma reflexão sobre a forma de resistência dos moradores das vilas e favelas frente à especulação imobiliária. A história desse morador, dessa casa, dessa família, né, não foi registrada, e a Bianca faz essa intervenção. Estou tentando lembrar aqui o ano, não sei se eu cheguei a colocar aqui no quadro o ano dessa foto. Então, ela faz essa intervenção artística, questionando a cidade que vai sendo construída e reconstruída sobre as histórias e quais histórias não são registradas nos museus. Nessa foto abaixo, nós temos um dos coletivos que se formou em torno do projeto de realização desse museu, né, tão específico, que é o desejo de contar as histórias, as memórias desse aglomerado Santa Lúcia, na perspectiva dos moradores, né? E atualmente eu uso a expressão na perspectiva dos soterrados, e não daqueles que nos soterraram. Pode passar, por favor.
E aí eu vou direto para essa exposição, que eu tenho uma profunda admiração por essa pequena coleção, que é a coleção são 6 objetos da Dona Januária. E essa forma de se expor, né, não é atual. Ela foi um período, quando os objetos chegaram ao museu, nós colocamos no centro do museu, da sala do primeiro andar, dando destaque, né, um destaque para os objetos. E quando a Dona Januária, que é a proprietária desses objetos, né, Dona Januária está com 104 anos agora, quando ela trouxe para o museu, ela pediu para ir ver, né, como que esses objetos estavam expostos no museu. Quando ela chegou, ela falou assim: gostei, ficou muito bom aqui, mas o quadro ainda não está na parede. Fala dela. Pode passar a próxima imagem, por favor. Aí nós entendemos que ela tinha um projeto dela, da Dona Januária, e a coleção se chama, na nossa organização, O Mundo de Januária. E a fala dela, não minha, a fala dela. Quando eu morrer, vocês fazem assim, quando não quiserem mais os quadros dos santos aí, vocês pegam, põe no canto do meu caixão e manda tudo comigo. Põe debaixo da terra comigo, mas não joga na rua, não. Vocês dá para os outros, mas não joga meus santos na rua, não. Põe no canto do meu caixão, que eu levo tudo comigo. A Dona Januária fez esse depoimento para Kelly Freitas, na pesquisa de mestrado dela, em 2015. Então, nossa compreensão é que, na concepção da Dona Januária, esse quadro, que ela faz questão que fique na parede, né, onde quer que ele esteja, pelo valor dele, na opinião dela, né, ele é muito importante, e nós tínhamos uma compreensão, né, e para ela esse quadro ele só tem valor, né, quando ele está na parede, né, um quadro que para ela é muito importante e atualmente está assim no museu. Vamos seguir que depois isso vai fazer mais sentido. Esse é um contraponto, né, do modelo de exposição que nós abominamos, detestamos, da minha perspectiva, né. É uma outra exposição num dos museus da cidade de Belo Horizonte, que é o Museu Mineiro, né. É a exposição Amigas da Cultura. Durou apenas um mês. Ficou um mês exposta numa das salas do museu. Definitivamente, no Muquifo não há lugar para tais aberrações, para estes símbolos de opressão, nem mesmo para serem jogados no lixo ou escondidos na reserva técnica. No Muquifo, colecionamos apenas tesouros. Essa é a minha reflexão, juntamente com o Clayton Goss, que atualmente cuida do educativo do museu, um dos artistas que atua no Muquifo. E aí vocês observam na foto uma coleção de 4 objetos de tortura de escravizados, né? Mas a coleção é composta de 44 objetos, sendo 40 santos, imagens barrocas, e 4 instrumentos de tortura. Pode passar, por favor. Essa é uma vista geral da sala, né? Onde que nós ficamos horrorizados. A sala pintada toda de vermelho, sangue, e os objetos sacros expostos ao longo da sala, e os objetos de tortura no único expositor em preto, escondido no fundo da sala. Quando eu e o Clayton Goss entramos para visitar, era uma visita para observação e crítica da exposição do museu, né? Nós somos contratados para isso. E nós, então, sugerimos que os objetos que estavam escondidos no fundo da sala fossem trazidos para o centro da sala, para que fosse discutido aquilo. E a nossa reflexão no momento foi a seguinte: observemos a iluminação poética e meticulosamente planejada da sala. Observemos a organização das peças sacras, dispostas em um semicírculo quase reverente, não é irreverente, não, é reverente mesmo, aos objetos de tortura e suplício, agora trazidos para o centro da sala, com a nossa mediação, né? Pode passar, que tem mais uma foto para entender a exposição. O expositor ficava... Eu passando o mouse, aparece aí? Não. Aparece? Então, ele ficava nesse canto aqui, nesse fundo, né? Entre esses castiçais e esses santos aqui, ficava esse expositor em preto, né? Com os 4 objetos de suplício. A nossa reflexão: a alma sadicamente piedosa dos homens brancos, dos colonizadores e escravocratas, que acumularam o seu ouro derramando sangue negro e indígena, sem piedade. Por mais absurdo que possa parecer, os homens brancos fazem isso com as bênçãos
e omissão dos que se dizem crentes. Eles ainda continuam açoitando gente preta, que foi por eles violentada, desumanizada, torturada, humilhada, escravizada, vendida, explorada, silenciada e morta. Ou seja, é tudo que nós abominamos, né, no Muquifo, não há espaço para esse tipo de exposição. Pode passar. Era necessário, então, surgir um novo modelo de museologia e nós começamos a nos questionar, né? Isso aqui são reflexões, tá, gente? Não está tudo pronto ainda não. Existem museus veganos, né? O conceito de veganismo é um modo de viver que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais, para alimentação, vestuário e qualquer outro propósito. Nós nos perguntamos se esse conceito de veganismo, do qual eu tenho profunda admiração e respeito, né? Se ele pode ser aplicado aos museus. E com certeza não, né? Já que os museus colecionam, expõem e recebem visitantes, e às vezes cobram ingresso, né? E explorando a exposição de objetos de tortura de seres humanos. E aí uma reflexão, né? Só para cutucar mesmo, né? No bom sentido, no bom português, só para cutucar a carne mais barata do mercado e a carne negra, né? Já que as histórias negras não estão nos museus de sempre, então nós podemos, os objetos que nos torturaram podem ser expostos nesses museus de sempre. Pode passar, por favor. Estou atento ao meu tempo. A muquifologia é essa museologia de base comunitária que parte da perspectiva das pessoas e territórios que tiveram e têm suas histórias e memórias soterradas. A muquifologia nasce no aglomerado Santa Lúcia, no Morro do Papagaio, uma museologia de base comunitária, bem diferente da museologia patrimonialista, que se dedica a prédios e coisas. Nosso enfoque é o patrimônio afro-indígena brasileiro, as pessoas e as histórias que os museus de sempre não contam. A foto ao lado é emblemática, é a Rainha Isabel Casimira, no dia da inauguração de uma placa que faz memória, após 125 anos de soterramento, a um cemitério abandonado no centro da cidade de Belo Horizonte, do antigo arraial do Curral del Rei. Essa placa é resultado de um processo de luta, né, da comunidade negra no território, e com apoio do Muquifo e do Projeto Negrocidade, foi inaugurada há 6 meses no local onde hoje está soterrada uma capela do Rosário, dos Homens Pretos, e o cemitério dos Pretos do antigo arraial, que foi extinto. E aqui está a Rainha Isabel, né, olhando para o céu, e é esse olhar que nos interessa, né, o olhar dos soterrados, de baixo para cima. Pode passar, por favor. Nossa proposta é formar as comunidades, eu estou tampando aqui, as comunidades para que possam perceber que, em relação às questões do patrimônio, existe algo além da pedra e cal. Informar que, entre as imagens barrocas de santos e instrumentos de suplício de pessoas escravizadas, coisas que abarrotam os museus de sempre, existe um universo de possibilidades que deveriam ser consideradas. Pode passar, por favor. Querendo concluir para o Projeto Negrocidade, aqui está o local bem no centro, aqui abaixo, né, esse quadrado vermelho, onde supostamente está a Capela do Rosário, soterrada provavelmente a 7 metros abaixo do asfalto, com as sepulturas no entorno, né? E nossa proposta é conseguir escavar a cidade de Belo Horizonte, trazendo esse território para cima, né? A partir dessa perspectiva. Pode passar, por favor. A inauguração da placa, né? No dia da inauguração, o texto que reconhece que ali existe uma capela debaixo daquele asfalto e que corpos estão ali soterrados, né, abandonados, e que a história oficial da cidade não registra. Pode passar? Esse é um projeto expográfico, nós fomos aprovados e vamos fazer a apresentação dessa expografia a partir de outubro, novembro e dezembro desse ano. Ao lado, o documento da Irmandade solicitando a construção da capela. Aqui é uma imagem, né, da suposição de como seria a capela original. Aqui a foto da capela de 1807, né? E aqui uma proposta expográfica resgatando o Largo do Rosário, ainda debaixo do asfalto cinza
da cidade dos brancos, né? Então, essa aqui é uma proposta tipográfica, a gente vai estar trabalhando nisso, o artista é o Cleiton Goz, o tipógrafo, eu sou o curador. Nós vamos, pela primeira vez, apresentar o Largo do Rosário, dos Homens Pretos, na perspectiva dos soterrados. Pode passar. As intervenções no local, né? Nesse olhar que o Muquifo fez as perguntas, o projeto Neglicidade sai em busca de respostas, e a proposta agora do Territórios Soterrados é, de fato, revelar isso para a cidade de Belo Horizonte. Nós já celebramos no local, né, fazendo memória a esses que foram esquecidos ali, e fazemos visitas, né, desenvolvemos o percurso, né, no local, ainda é asfalto, né, ainda é só asfalto, dizendo aqui debaixo desse asfalto tem pessoas soterradas, né, nós temos um nome, né, de um possível irmão do Rosário, um único nome que estaria ali sepultado, Inácio da Costa Pereira, os outros não, sem nome, né, nós não temos nome de ninguém, nenhum documento registra quem está ali soterrado. O local, né, e só para deixar claro que existe esse local e é o que nós estamos tentando revelar. Pode passar, acho que eu estou concluindo aqui. Tem gente preta, alguns nomes, Generosa, Felicíssima, Nicolau, irmão Inácio da Costa Pereira, isso que eu citei, Dona Maria, primeira-dama do Arraial, né, aquela imagem lá do primeiro slide. Tem gente preta debaixo do asfalto cinza da cidade dos brancos. Esse aqui é nosso grito de protesto, né, de manifesto por essa museologia, celebrando o Dia Internacional dos Museus, depois, na próxima quinta-feira, dia 18, né, dizendo que os museus, da forma que estão até hoje, não nos representam mais, né, continuam expondo objetos de tortura, espaços, né, que cheiram a morte e não nos representam. Eu acho que eu concluí isso. Não sei se tem mais uma imagem. Concluí. É isso. Passo a bola para Samantha. Mauro, e passamos Obrigada, agora Mauro. a palavra para a Samantha Kwan. Só um momento que vou entrar para apresentar a Samantha. Samantha Kwan é designer gráfico, pesquisadora e produtora cultural, doutora em Ciência da Informação pela UFMG, mestre em design pela UEMG, especialista em design experiencial pela UFSC. Desde 2018 participa do NEPAM CCS da UFMG e do Grupo de Estudos em Design e Memória, DEMI. Atualmente faz parte do coletivo Muquifo, gestor do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanas, e é pesquisadora sobre performance, memória, trabalho doméstico remunerado, curadoria e métodos participativos de projetos culturais em museus comunitários. Toda essa experiência, digamos, da Samantha torna particolarmente importante a presença dela conosco. Muito obrigado e está com a palavra. Obrigada, Samantha. Parabéns de novo, Padre Mauro. Um trabalho muito maravilhoso de vocês. Muitos elogios aqui no WhatsApp. Obrigada. É sempre uma honra, né, de ser convidado para falar de uma coisa que eu gosto muito, que é um Muquifo, né? E de estar junto com o Mauro, né, que é uma pessoa incrível e que tem me auxiliado muito aí desde que eu cheguei no museu lá em 2015, 14, sei lá, já até perdi as contas. Bom, eu vou apresentar uma parte, assim, da minha pesquisa de tese de doutorado na ciência da informação, de que eu fui orientada por um antropólogo, então, nitidamente, falar dos estudos da performance no campo, né, da antropologia, tem muito dessa referência desse professor que se chama Rubens Alves da Silva, uma pessoa incrível. E a minha proposta de fazer esse recorte, né, porque para eu chegar nesse objetivo da proposta da conversa, né, de hoje, para falar desses processos participativos, e que, ao meu ver, o núcleo que fala sobre o trabalho doméstico remunerado no Muquifo, a gente consegue observar esses níveis de participação das pessoas, né? Então,
Eu vou, né, a minha incursão com museus comunitários, ele começa lá em 2013, né, onde eu estava procurando exposições que elas não fossem temporárias, porque grande parte, né, da minha atuação em um coletivo de mulheres que pesquisou sobre mulheres dos quadrinhos, lá em 2010, se chamava Ladies Comics, sempre colocavam as mulheres em um total silenciamento e apagamento dentro dos produtos culturais, né? Então, eu fui buscar exposições que fossem de longa duração, que não simplesmente relegasse a narrativa muito temporária, né? Então, chegavam a não naturalizar e permanecer esses apagamentos, né? E naquela época, quando eu estava fazendo a minha especialização em design de experiência, que não é o que a gente hoje tem contato, que é mais em produto digital, né? Mas naquela época era um outro tipo de linha de pesquisa que tinha naquela época, eu estava com uma necessidade muito profissional e também pessoal de encontrar exposições que fossem de longo prazo e que eram as próprias pessoas falando de si, falando das suas próprias narrativas, das suas próprias experiências, que era uma coisa que eu estava também experimentando naquele momento com aquele coletivo de mulheres. Então, a resposta mais certeira que eu cheguei naquele momento foram os museus comunitários, que eram ainda bastante novos, assim, no sentido aqui de Belo Horizonte, né? Então, em 2012, a gente tem as primeiras experiências que surgem, primeiro com o Ponto de Memória, o Museu Taquaril, e depois com o próprio Muquifo, né, que são os dois museus aqui em Belo Horizonte, que naquele momento estavam trabalhando de projetos de longa duração e falando de si, pesquisando sobre si, sem alguém estar interpelando por eles, né. Então, vou complementar um pouco a apresentação do Mauro, né, esse aqui é o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, essa é a nossa segunda sede, a gente divide junto com a capela, onde que tem a obra da Igreja das Santas Pretas, né? E é um território que foi formado por 4 vilas, né? Como o Mauro próprio falou, né? Que teve a desapropriação de pessoas e famílias que por conta do projeto Vila Viva foi expulso, né? E dentro desse contexto, o museu ele surge como também uma forma de resistência, né? De mostrar que a história tem valor, né? Então, as pessoas iam embora e iam deixar o quê, sabe, sobre aquele território. E dentre várias, né, teve esse convite para as pessoas deixarem objetos, e as pessoas espontaneamente foram entregando, né? E dentro disso, o museu ele vai fazer o trabalho de falar sobre determinadas representações sociais, vai debater assuntos como artes e ofícios, debate questões da religiosidade, enfim, de objetos biográficos, de inúmeras representações possíveis que tem nesse território. E dentre elas, a gente tem da própria trabalhadora doméstica, que é uma representação que ela existe nesse território, né? Então, na minha tese, que eu pesquiso, são essas questões principais, eu trago elas mais no intuito, assim, de a gente observar isso, de como o museu, ele consegue falar sobre essa trabalhadora doméstica, como ela aparece aí. Então, assim, não é só um trabalho do museu, mas como essas pessoas que doam esses objetos, emprestam esses objetos, elas estão performando, o que elas estão trazendo de discurso de si, o que esse objeto ele vai falar sobre a empregada doméstica, como o museu ele vai oportunizar a agência de diferentes sujeitos que estão visitando o museu, ou que são moradores do Morro do Papagaio, por meio desses arquivos e repertórios, e como as trabalhadoras elas vão nos afetar enquanto coletivo Muquifo para a gente repensar nossas práticas de projeto dentro do museu. A exposição do trabalho doméstico remunerado, ela começou com essa, que é uma cenografia de um quartinho de empregada, mas eu vou passar as 3 exposições desse núcleo e depois eu foco especificamente na concepção, né? Então, a gente tem essa da doméstica, da escravidão, a extinção, uma antologia do quartinho de empregada, que vem com
interferência de ter uma montagem desse quarto. Então, a gente tem a cama, a gente tem alguns relatos escritos e tem esses objetos também. A segunda exposição é os uniformes de domésticas da escravidão nos dias atuais, que foram, naquela época, em 2014, 2015, que foi feito por dois museólogos, estudantes de museologia, que fizeram essa proposição dessa construção visual desses uniformes que estão aqui na cena. E o presente de patroa, que ela acontece em 2018, que ela por si só já fala um pouco sobre qual é o debate que quer trazer sobre esses presentes, né? Então, por que eu estou trazendo a questão da performance, né, em falar? Né? Eu acho que é importante a gente entender que performance, eles são práticas estéticas, né, que vão ter essa questão do próprio comportamento, do modo de falar, o modo de compor o corpo, e que a gente vai ter essas repetições também acontecendo ali no muquifo, né? Então, os estudos, né, da performance, né, eles estão interessados exatamente como é que se realizam essas performances, né, e conforme as funções que elas são destinadas, especificamente do muquifo, como é que eles vão entreter, dependendo do debate, né, que se faz ali no muquifo, como também para marcar ou mudar uma identidade, porque ali se nós estamos mostrando outras representações possíveis de pessoas da favela, então a gente está tentando ali mudar o que a grande mídia ou o discurso hegemônico fala sobre as representações da própria favela, e também ensinar e persuadir, né, e também trabalhar com as questões do sagrado, enfim, inúmeras possibilidades que a gente pode falar. Mas o que eu estou interessada muito é na discussão sobre a importância da performance da memória, que ela tanto acontece com o arquivo, que é o objeto em si, né, é o documento, essas coisas mais tradicionais que nós estamos acostumados a pesquisar dentro da academia, mas eu estou também muito igualmente interessada a presença do corpo das pessoas em pensar também esses projetos, né? Então eu vou ver então essa complexidade que vai dar nessa interação entre esse arquivo, esse repertório, para compreender as tensões que acontecem entre elas, né? Então, porque se vocês já viram, era uma cenografia no quartinho de empregada, ele é um objeto, uma representação de um objeto de dor para muitas mulheres. Então, como é que é só isso que é possível? Então, eu quero mostrar que não é só isso que está ali colocado na cenografia, né? A gente tem a ação do corpo das pessoas para fazer intervenções que vai complexificar a discussão sobre o trabalho doméstico remunerado no Brasil, que é uma discussão extremamente atrasada e simplesmente, às vezes, esquecida, e enfim, a gente vê aí pelos números casos que ainda tem mulheres que ainda usam esse quartinho, né, que são basicamente cerceadas a trabalhar análogas à escravidão, né. Então, a gente pensar nessa importância desse corpo para pensar nessa criação de imagens. E o que eu estou pensando, né? O próprio desenvolvimento das exposições é uma produção de uma imagem, né? Então, assim, a gente tem dentro do museu a chegada dessa cama, que foi doada pela Justina Dias Ferreira, que foi ela que começa a cutucar um pouco o Padre Mauro, a pensar que tipo de representação que ele queria falar sobre as mulheres do Morro do Papagaio. Então, ele percebeu, nossa, tem até aqui, né, tem trabalhadoras domésticas aqui. Ele já estava pensando em uma representação de uma mulher trabalhadora, e aí quando chega essa cama, só reafirma uma decisão de um curador que está ali pensando que história é essa que ele quer contar neste museu que ainda fazia nem um ano que estava aberto, né? Então, a gente vê essa importância para uma ideação dessa exposição, né, a partir de uma experiência local e pessoal do Mauro, para fazer uma definição. A gente vê que a parte da documentação que se faz nessa chegada dessa cama, ela é feita principalmente numa questão muito mais familiar, ou seja, por meio da oralidade. Então, a gente não tem uma documentação extensa, a gente não tem registros, apesar de que a minha tese virou, querendo ou não, um registro, né, uma documentação desses objetos que antes não tinha. E a gente vai ver a importância do arquiteto, né, e essa relação que ele tem
como são tão pequenos esses quartinhos de empregada dentro dos apartamentos e casas. Então, a gente vai ver que essa concepção do quarto de empregada vai vir muito por uma demanda do Mauro. Ah, não, como é que eu quero que você faça uma que fosse aprovado pelo ABITSE, né, para quando você consiga liberar o desenvolvimento, né, da planta, do prédio, às vezes o próprio arquiteto, que é o Silvio Pedestal, ele fala, não, o pessoal vai lá, coloca a dispensa, mas na hora de uso, o dono do imóvel vai decidir exatamente o que ele vai querer fazer com aquilo. E, muitas vezes, era uma trabalhadora que ia dormir ali. E, naquele contexto de desenvolvimento, já estavam acontecendo as discussões bastante intensas da PEC da doméstica, que a gente tem um texto da Cidinha da Silva, que é uma escritora, que vai fazer parte desse discurso museal que vai se propor, né, que vai dar esse tom dessa curadoria, que é questionar o lugar da mulher negra no trabalho doméstico remunerado e denunciar essa branquitude nesse processo de manutenção do servilismo, com a ideia de que ela também faz parte da família. E como já diz Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, elas já questionavam na década aí de 60, 70, 80, qual era o papel dessa mulher naquela época, né? Então, era uma manutenção de uma continuidade de trabalhos precarizados, né, por trabalhadores negros e negras. Então, a gente tem uma herança escravocrata ainda existente na nossa sociedade brasileira e que permanece até hoje. Então, a gente vê que no dia da inauguração, que acontece no dia comemorativo do trabalho doméstico remunerado aqui no Brasil, que é no dia 27 de abril, foi bastante recente, e a gente tem esse convite no lado direito, né, do Batuque no Muquifo, sim, não entra, a gente vai vendo como é que é o tom, né, um tom de denúncia, um tom que ele quer conversar com, que são as moradoras de lá, que são próximas, né, na concepção do próprio museu, que são próximas à igreja, porque é inevitável a gente não perceber que o Mauro é o Padre Mauro, então a gente vê que isso vai acessar determinadas mulheres dentro da comunidade, e que nesse dia elas são chamadas, são convocadas e convidadas para fazer uma montagem desse quarto, né? Então, ali a gente vai ter uma roda de memória e a gente vai começar com as intervenções das escritas na parede. Então, a gente vê, nesse processo, né, dessa roda de memória, ela vai abordar uma diversidade de histórias, né, a partir desses objetos, o que poderiam não ter dentro do quartinho, e ali elas vão falar das próprias narrativas pessoais, né, enquanto trabalhadoras domésticas, como é que eram os próprios quartos, né, e vão rememorar essa história a partir do que está sendo construído de cenário ali. Então, a gente inicialmente tem uma intervenção das trabalhadoras domésticas para escrever no quartinho do quartinho cenográfico, mas também, logo depois que é inaugurado, um filho de empregada doméstica fala que eu também eu quero escrever lá uma homenagem para minha mãe, eu também acompanhava ela quando ela ia fazer faxina, e a partir daí a gente ampliou para parentes em geral. Então, antes era filhos, aí já foi ampliando para vários sujeitos que vão contar essas histórias do que é essa trabalhadora. A gente tem os desdobramentos, como eu mostrei anteriormente, né, que são essas novas exposições, né? Essa aí foi em 2015, nos uniformes de doméstica, onde que vai se desenvolver muito por uma demanda de algumas trabalhadoras, e que essas histórias orais e de vida ao longo da atividade que esses dois museólogos em formação estão ouvindo, vai ser uma forma de eles decidirem se vão fazer ou não, se é de fato necessário ou não para criar essa exposição, né? Então, esse é o resultado. E o presente patrão, que foi a última intervenção que a gente teve, assim, de ter uma exposição a longo prazo, é o presente patrão que vai falar sobre começa com uma não história a partir de um cinzeiro, né, que o Padre Mauro, quando recebe da Solange Aparecida, ele pergunta, qual é a história? Porque a gente sempre faz essa pergunta, né, quando se tem uma doação, qual é a história por trás desse objeto, né? Então, às vezes as pessoas ficam assim, não tem história nenhuma, mas a gente faz, não, deve ter. Então, aí o Mauro, quando ele fala assim, não tem história nenhuma, que era do cinzeiro, né?
Aí ela fala assim, então me conta essa não história. E ela conta, não, isso aí é um presente de patroa, assim. Então, esses objetos, né, alguma parte deles, eles chegam no muquifo, né, muito porque eles são bonitos, é uma apreciação muito mais estética, que elas não querem jogar fora, então elas veem ali no muquifo um local para acomodar, mas que não falam nada sobre, necessariamente falam sobre elas, mas ao mesmo tempo está falando sobre essa história profissional delas, né? Então, a gente vai ver que tanto aquela cama, quanto esses objetos do presente de patroa, eles são presentes de patroa, né? Então, quando a gente coloca a cama lá no cenário, a gente às vezes esquece que ela também é uma doação de um empregador, da Justina. Então, a gente vê, né, que essa questão da performance da memória, ela vai atravessar muito a própria escrita, né? E como é que ela chega no museu, né? Então, a gente vai ver a importância dessa escrita enquanto um esqueleto fóssil, assim, da oralidade, né? Então, a gente vê que as narrativas performáticas, né, elas vêm para falar muito em vez de serem sujeitos que alguém vai intervir e falar por elas, elas mesmas vão produzir o que elas acham, o que elas acreditam, o que elas vivenciaram, sem alguém dizer por elas, né? Então, hoje no Muquifo, a gente tem hoje não, porque isso foi em 2021, tinha 165 relatos, né? Então, de relatos escritos, a gente tem de 38 trabalhadoras, né? Então, a gente vê 3 maneiras que foram feitas, elas por espontaneidade, por uma demanda do público, e também pelo próprio convite, mas que não necessariamente convite vai fazer com que elas escrevam. Então, é só se elas estiverem, de fato, confortáveis em falar sobre as próprias experiências, né? Então, uma das questões, né, que parece muito óbvio é falar que não estou sozinha, né, que tanto na roda de memória quanto nas próprias escritas é um sentimento muito recorrente, né? Então, a gente tem lá o Maurice Rosbach, que fala assim, o não estar só é uma experiência da memória coletiva. Então, a gente vê que no Muquifo, ainda que estivesse trabalhando no território ali do Morro do Papagaio, ele vai conseguir conversar com as experiências do trabalho doméstico remunerado no Brasil, porque a gente vai ver outras trabalhadoras vindo de outros locais e outras regiões, tanto de Minas Gerais quanto fora, uma experiência em comum, né? Então, a gente tem aqui algumas imagens, né, onde que eu vou observar que é uma montagem, basicamente, né, uma montagem visual que vai ocorrer em tempos distintos, né, então a gente vê aqui um pouco a própria cama da Justina e alguns relatos que foram feitos naquela época, na inauguração, né. E a gente vai observar também que os relatos antigos, né, que foram feitos em 2013 e 2014, eles hoje em dia já se apagaram, então eles acabaram, naquela época, cooptando mais narrativas das próprias trabalhadoras domésticas, diferente de hoje em dia, que quem fala mais são os próprios parentes, né? Então a gente vê que tem uma série de relatos, né? Então, é um volume muito grande para se debater, mas resumindo, o que elas estão falando, né? Elas falam sobre a experiência enquanto mãe solo, fala da importância do trabalho em relação com a própria família, fala sobre o trabalho doméstico infantil, sobre a questão da religião enquanto um suporte de conseguir suportar o cotidiano do trabalho, né? A importância, né, de falar sobre isso que o Muquifo está possibilitando, assim. Então, a gente vê uma série de personagens aparecendo nesses relatos, né? E, além disso, a gente tem os próprios parentes, né, que vão acabar do mesmo jeito participando, nesse caso específico, por uma própria demanda e também um convite, mas em grande maioria são as mulheres, né, as crianças, adolescentes do sexo feminino, que elas estão mais expostas a falar dessa experiência com a mãe, ou com a tia, com a avó. Então, essa experiência, ela vai não só para o quarto que tem no Muquifo, mas também em outros espaços que elas podem falar sobre essa experiência, né? Então, elas estão dizendo, né, essa autoidentificação, que eu sou filho, eu sou neto,
falam agradecimentos, fala das expressões de vergonha e orgulho, e também da experiência de viver ou de ter ido, durante as férias, acompanhar a mãe ou a avó, né? Então, a gente vê que esses relatos, eles não fica só na experiência da trabalhadora doméstica com aquele quarto, né? Mas ela invade também todas as gerações que estão em relação. Bom, especificamente, né, falando dessa questão da própria escrita, como é que essa oralidade ela vai se desenvolver, né? Então, eu só trago, na verdade, especificamente a experiência da Justina de Ferreira. Eu conversei com outras, mas só trouxe uma, para mostrar essa relação dessa questão do próprio presente patroa, né? Das relações de retribuição do sentimento que se dá na própria trabalhadora, da relação com esses afetos ambíguos, né, que se entende que existe uma relação de carinho, mas é bastante contraditório e cruel, porque ali tem uma pessoa que manda e outra pessoa que obedece, ou seja, existe uma hierarquia, né, de que uma comunicação, às vezes, não dita, mas são significados sociais que são transmitidos nessa relação, né. E falando da própria cama, eu trago especificamente uma fala da Justina, né, para quase fechando aqui a minha apresentação, olhar para essas experiências e da própria possibilidade de participação dentro do muquifo, né? Ela doa a cama, e ainda que ela fale que ela gostou muito e tudo mais, mas quando ela passa para outros espaços e ela é vista como protagonista dentro da própria cidade, como foi feito na exposição Nindê, Trajetórias Afro-Brasileiras em Belo Horizonte, que aconteceu no Museu do Abílio Barreto, que é um museu histórico aqui de BH, ela vai se valorizar, né? Então, assim, ela vai observar, né, na própria trajetória, né, que ela está sendo vista pelo muquifo, e que a partir dessa experiência, a partir da doação dessa cama, ela vai fazer um processo muito inverso, né? No sentido que, enquanto outras pessoas não fazem essa valorização da profissão dela, que é uma profissão que é historicamente, socialmente colocada como uma subprofissão, que ninguém quer trabalhar com isso e tudo mais, ela se coloca no lugar que eu vou mesmo me valorizar, e ela faz esse processo por conta desse trabalho de memória e dessas mudanças e andanças que a própria cama faz, dessas narrativas que se faz a partir do muquifo e que vai para um museu histórico, né? Então, tem essa fala muito interessante que ela fala, né? Enfim, ela menciona, eu gostei muito e fiquei muito feliz, e fico muito feliz do espaço que vocês abrem para a própria doméstica, porque a doméstica só é de ficar no cantinho dela, no quarto, na cozinha, né? Vai nos quartos dos patrões só para arrumar, acabou de arrumar, nem lá deve voltar mais. A doméstica é isso. E ela encerra. E aqui a gente tem toda a regalia, a vontade. Então, são espaços que o Museu da Abílio Barreto, ela nem entrava no Museu da Abílio Barreto, ela nem sabia que precisava. E com aquela exposição que foi feita pela Simone e pela Josimeire, que são pesquisadoras sobre as trajetórias afro-brasileiras aqui em Belo Horizonte, permitiu ela, pela primeira vez, entrar num lugar que ela mora perto, mas achava que não podia, né? Então, é esse movimento que se faz e que ela faz esse processo, né, de autovalorização, né, de uma valorização da própria profissão. E tem até uma pergunta no MAB que fazem para ela: Justina, se a senhora fosse deixar um recado escrito lá naquele quartinho que eu mostrei, o que vocês escreveria? Ela fala assim, que continue valorizando esse espaço, fique muito feliz, e é muito gratificante mesmo esse espaço continuar sendo valorizado. Ou seja, o espaço é o espaço do trabalho doméstico remunerado, que ele não seja, né, uma questão de exploração, uma continuidade, né, bastante um pensamento colonial, né, e desse rompimento de uma valorização que vai receber mais, né? Então, ela faz toda essa reflexão dentro da própria trajetória de vida, né, e que, com essa cama, ela se permite fazer essa reflexão nessa entrevista que ela faz
para o pessoal dessa exposição. Então, o que está acontecendo aqui e lá no Muquifo, né? Então, assim, a ideia era trazer um pouco dessas participações que passa pelas escritas, pelos relatos orais, mas também pelos próprios objetos e fotografias que a gente vai fazendo ao longo da existência desse projeto tipográfico, né? Que ele é importante nesse quesito com a atuação direta desses sujeitos, né? Porque sem as trabalhadoras domésticas, sem esses parentes fazendo essa intervenção dentro do próprio quartinho, ele teria um outro tipo de impacto, né? Então, quando entra em contato com esses relatos escritos, com as oralidades, a gente percebe que a cenografia, a exposição, ela é insuficiente para ela dar conta com o debate. Então, quando a gente faz a mediação, a gente já consegue passar todas essas informações, mas ainda assim ela ainda é insuficiente para trazer essas questões de é um objeto de dor, aquele quartinho de empregada, sim, tem mulheres e visitantes que chegam ao museu e não gostam daquela representação, mas a gente tem, enquanto em uma instituição de memória, a gente precisa trabalhar isso, porque ainda é real, é ainda atual, aquele quartinho que ainda é utilizado. Então, a gente não pode fingir que isso não tem, que ele não existe e que é só uma questão de luta e resistência. Não, dentro daquele quarto existem mulheres que estão vivendo e que elas estão resistindo cotidianamente e que a gente precisa ouvir, e que a gente precisa ouvir principalmente aí as sindicalistas, né? A gente tem a FENATRAD que está lutando desde Laudelina Campos, e ouvir o que essas mulheres estão dizendo, né? E a gente transpor isso, né, para outros tipos de representação. E eu não estou dizendo que a gente, enquanto museu, a gente não tem que questionar essas representações, nós temos, porque nenhuma exposição ela é eterna e é 100%, vai ficar eternamente. Não, elas precisam ser revisitadas, né? E hoje, uma das críticas é a falta de revisitação, né, de uma história única, de só poucas pessoas falando ali dentro dela. Eu acredito que, especificamente nessa nossa experiência do trabalho doméstico remunerado, ali no Muquifo, com aqueles 3 núcleos, a gente consegue debater, ainda que lentamente, a gente consegue observar que precisa, sim, a gente precisa fazer atualizações, mas elas precisam ser feitas coletivamente, com as próprias trabalhadoras, para compreender também. Faz sentido esse quarto? Não faz sentido? O que faz sentido, né? Então, assim, não é uma questão que nós do Muquifo que temos que decidir sozinhos. Eu acho que é uma série de sujeitos que estão perto do museu, né, que doaram aqueles objetos, especificamente a gente tem uma cama, a gente tem inúmeros relatos que dão um outro teor, né, que falam dessa questão, dessa resistência e luta dessa categoria, e que é especificamente desse território, porque lá no Morro do Papagaio ainda não surgiu nenhuma sindicalista que de fato atuou, né? Hoje em BH não existe mais sindicato da trabalhadora doméstica, então a gente começa com uma série de desafios, né, para se pensar nisso. Mas é isso, eu tenho um vídeo, porque mostra um pouco a cenografia, e eu acho que ele dá um outro tipo de experiência com essa própria cenografia. Eu não sei se vocês estão vendo o vídeo, eu espero que saia o som, porque alguém fala. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade.
E é isso, gente. Obrigada, falei pra caramba, né? Avó? Oi, Samanta, muito obrigada, querida, pela apresentação maravilhosa que você fez. Parabéns pelo seu trabalho, super importante. Também super importante aqui para nós, da Faculdade de Arquitetura, né, tudo que você colocou, né, sobre esse espaço, que é preciso, né, ter novos olhares, novas configurações, e vocês estão provocando, né, e chamando a atenção para esse problema tão relevante. Então, muito obrigada pela apresentação. A gente sabe, já tem comentários e perguntas. Eu queria passar a palavra agora para a Angélica e para a Marcela, para trazer um pouquinho desse bate-papo com o pessoal que está em casa, na rua, né? No celular assistindo. Obrigada. Olá, tudo bem? Está saindo meu áudio agora? Sim. Ah, que bom. Ótimo. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar as duas apresentações, elas foram incríveis. E a gente vê a importância, né, desse trabalho de um museu comunitário, de um museu que, de fato, está preocupado em trazer para o debate questões muitas vezes tão necessárias para a nossa sociedade, mas que ficam escamoteadas, né, ficam ali deixadas no segundo plano, porque olhar para isso dói, né, então é muito curioso quando o Padre Mauro coloca aquela questão que a gente olha de uma forma tão passiva, muitas vezes, né, um instrumento de tortura, né, e esquece que ali havia um corpo, né, e o debate de você justamente trazer esses relatos, trazer essa memória das pessoas soterradas, né, você trazer esse corpo para o centro da conversa, né, muitas vezes isso a gente não encontra nos espaços, né, a gente não encontra nos espaços museais mais tradicionais, isso colocado de modo mais evidente, né, então a experiência do Muquifo e do projeto Neglicidades é uma oportunidade mesmo de você colocar essas pessoas no centro e trazer o espírito, né, trazer o espírito para o corpo, né, trazer essas pessoas para colocar justamente as suas experiências, as suas memórias, e criar um espaço em que isso seja ouvido, né, e que isso possa ampliar, né, e fazer com que tenha todo esse caminho né, de identificação e de, eu mesma, enfim, pensando aqui, né, minha mãe, ela foi empregada doméstica boa parte da vida, né, e a questão do presente eu achei incrível a montagem que vocês fizeram, do quarto, o presente da patroa, e me lembrou muitas cenas e relatos, histórias, assim, que eu vivi na minha família, então, é muito bacana você criar esse espaço e fazer com que as pessoas se sintam agentes, né? Se sintam pessoas dignas, né? De poder ter algo a contar, né? Porque, claro, todos nós temos coisas a contar, mas no dia a dia, no geral, essas falas, elas não são valorizadas, elas não são, muitas vezes, permitidas, né? Então, criar isso, além de todo um pensamento, de toda uma questão de uma crítica social muito latente, muito potente, né, que vocês trazem, né, no Muquifo, vocês permitem essa possibilidade, né, de troca. Então, eu achei incrível, parabéns pelo trabalho, e eu tenho aqui alguns comentários também de pessoas parabenizando e algumas perguntas. Eu não sei se eu leio agora, Marcelo, ou se você gostaria de fazer seu comentário primeiro. Posso ler? Tá bom. Então, vamos lá. Mas, nossa, a questão do presente de patroa, achei, assim, genial, assim, a tirada, a crítica, enfim, parabéns, gente, diz muito, viu, sobre isso.
Bom, primeiro vou falar aqui um comentário do Fabrício Forganes. Ele é um pesquisador muito ligado à temática negra, justamente essas questões de resgatar a presença afro aqui em São Paulo. Ele faz um trabalho incrível aqui, e ele falou o seguinte: parabenizo a luta do Padre Mauro na reescrita urbana negro-brasileira, considerando a sua bravura frente à Igreja Católica do Brasil, que ainda tem nos cargos de poder pessoas brancas. Aproveito para comentar sobre a importância desse projeto de emergir o território sagrado da Igreja do Rosário dos Pretos na atual cidade de Belo Horizonte, já que este processo mobiliza os poderes municipais, que nem sempre são dispostos a colaborar na inserção dessas narrativas no espaço urbano. Aqui mesmo em São Paulo, o primeiro solo sagrado dos Irmãos Pretos do Rosário ainda está submerso em pedras de mosaico português no centro paulistano. E mesmo um projeto de troca de revestimentos no centro histórico, que acontece agora, não contempla uma ação do tipo. O trabalho que vocês nos apresentem muito nos inspira. Salve a força dos malungos, abraços e de axé. E aí, o Fabrício, né, em seguida pergunta: aqui na cidade de São Paulo, percebemos que a religiosidade é fundamental para a recuperação dos territórios negros mais antigos. Formas muito particulares de culto dos santos pretos foram resgatadas no século XX nas igrejas de pretos preservadas, em missas enculturadas, em festas que trazem congadas, moçambiques e maracatus para junto de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário, resgatando essa identidade negra nestes lugares. Em outros casos, como no da escola de samba Vai Vai, que estava alocada no território de um antigo quilombo, a sacralidade do lugar foi resgatada por meio do candomblé, e a presença de rituais afro-brasileiros realizados por pais e mães de santo contribuiu para potencializar a negritude daquele enclave. Já em Guarulhos, onde um templo foi destruído e o solo da Igreja dos Pretos foi apenas demarcado com piso tátil, vemos que há muita dificuldade na recuperação de tradições religiosas de protagonismo negro, e de, consequentemente, a demarcação da capela destruída não é capaz de potencializar a história urbana negra da cidade. Aí vem a pergunta, né? Considerando a importância do sagrado na cosmopercepção africana, o senhor acha que a musealização ou apenas a inserção dessa história no espaço urbano dá conta de recuperar a presença urbana negra, sendo capaz de fazer ecoar essa história entre a população de um determinado lugar? Aí vou deixar para o padre Mauro responder, e depois eu posso ler a segunda pergunta, que é da Juliana. O que vocês acham? Por mim, do jeito que vocês acharem melhor. Tá, então o senhor poderia comentar essa fala do Fabrício? Nossa, Fabrício, eu vou querer esse texto. Caminhar do senhor. Depois compartilhe esse texto. Olha, maravilhosa reflexão, né? Uma visão assim ampla, né? E eu estava aguardando essa pergunta, né? Que eu posso afirmar que categoricamente não dá conta, não dá, né? Claro que não, né? E não só querendo limpar minha barra, mas dizer que a placa, né? A placa que foi instalada lá, né? Ela é real, ela é física, né? Ela é um grito mesmo, né? Um grito num local que não foi planejada a nossa presença ali, né? A presença da população negra foi pensada, né? A expulsão planejada, desejada, arquitetada e sistemática ao longo das décadas, né? São 125 anos de silenciamento, desde a destruição da capela, do abandono do cemitério, né? Nenhuma referência a isso na cidade, né? Nenhum nome de rua, nenhuma placa diz no território da Avenida do Contorno. Quem não conhece Belo Horizonte tem uma avenida que circula, né? O centro da cidade, e era uma cidade planejada, né? E, com certeza, essa ação, né, museológica, né, de uma placa com um texto escrito, pensado, planejado, não dá conta disso, mas é uma denúncia. Então, agora as pessoas passam por ali, né, numa cidade que não havia nada, nenhuma referência disso, né? Eu, no caso, sou nascido aqui em Belo Horizonte, né, meus pais também são nascidos aqui, meus avós vieram para ser domésticas, operárias, e
e carroceiros do antigo arraial, né, da cidade atual. Então, nós não sabíamos dessa história, nunca foi contado para nós, não é contado nas escolas, né? E ainda não é contado nas escolas. Então, a placa é um primeiro passo dessa denúncia a essa história sistematicamente silenciada, né? Então, e a gente não tem nem a pretensão também, mas é prazeroso passar por ali agora, né? Que é um lugar que se passa muito, os ônibus passam por ali, caminho de onde eu trabalho para onde eu moro, né? Então, passar e ver a placa, para mim, pessoalmente, né, me atravessa cada vez que eu passo ali, saber que marca a história da cidade agora pela placa. Mas obrigado pela pergunta, eu quero o texto. Já encaminhei para o senhor. E, bom, agora a gente tem uma pergunta da Juliana. Ela encaminhou para a gente, a Juliana Pádua, para você, né, para o Mauro e para a Samantha. Ela agradeceu a exposição e comentou que o trabalho de vocês é inspirador, e ela gostou muito da instalação do quarto de trabalho da trabalhadora agregado às questões das anotações, que lembrou muito, né, o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, obras que valorizam as memórias e as vivências das trabalhadoras negras e moradoras de favelas do Brasil. Ela pergunta para a Samantha, né? Ela gostaria de saber como funciona o processo participativo desde o momento da idealização até a montagem e exposição. Quanto tempo leva mais ou menos o processo? Quantas pessoas se envolvem? Se é um processo de mutirão para montar o espaço? E como se produz a coletividade das mulheres que escolhem se envolver no processo participativo? Você comentou sobre os relatos que acontecem dentro da instalação. Existem outras atividades que ocorrem dentro da instalação e qual a periodicidade? Samantha, doutora no quarto de trabalhadora doméstica. Nossa, pois então, eu acho que quando a gente fala de... Eu acho o debate sobre museus participativos muito complexo, né? Não é uma coisa assim, parece que é uma palavra fácil. Participação, né? Várias pessoas participando, e não é bem assim, né? Se espera muito, né? O que eu tenho visto aí já há muitos anos, é uma idealização, uma romantização com museus comunitários que nos colocam que assim, a comunidade inteira tem que ser engajada para ela ser legítima, e demandam isso, né, fortemente, né, então, muito diferente, eu acho que eu nunca vi ninguém falando isso para os outros museus, né, museus tradicionais, nunca é uma questão, mas quando a gente coloca isso dos museus comunitários, e aí fala dessa questão bastante idealizada, né, porque a favela é onde que a gente ainda encontra, né, essas relações pessoais mais, coisas que a gente não vê mais na classe média, que mora em apartamentos, são outros tipos de relacionamento com a própria cidade, com os próprios vizinhos, né, então às vezes as pessoas demandam isso, que aconteça também no museu, né, no museu comunitário. Tem experiências de alguns museus comunitários do Brasil que têm esse engajamento? Existem, mas não é o caso específico do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanas. Assim, a gente tem um grupo, sim, pequeno, que começou ali no Morro do Papagaio, e é um grupo que estava interessado em debater sobre o direito à memória, direitos humanos. Então, assim, não é toda as 5 vilas, né, as antigas 5 vilas do Morro do Papagaio, que estavam interessados em debater sobre isso. Então, temos alguns sujeitos que vão procurar, né, fazer parte também do museu. Então, assim, quando eu chego no Muquifo, como é que se dá esse tipo de participação? Ela é muito na questão de escutativa, de fato, né? Então, assim, a gente sabe que as pessoas, elas precisam trabalhar, então, às vezes, elas não conseguem acompanhar o processo. A gente está falando de trabalhadoras domésticas que, às vezes, sábado estão trabalhando, ou quando não estão trabalhando, estão ainda desempenhando o trabalho doméstico dentro das próprias casas, porque, às vezes, ainda não existe uma separação, existe ainda separação de gênero, né?
na questão do cuidado, do trabalho do cuidado da própria casa, dos próprios filhos, né? Então, a gente tem uma continuidade, uma outra jornada de trabalho dessas empregadas domésticas, né? Então, muito desse processo que eu observo, especificamente dessa exposição, é um trabalho de escuta. E quando elas vão participar dessas oficinas, que foram 3 vezes que aconteceram no Muquifo, em 2013, 14 e 15, elas falam sobre essas experiências, né? Então, ali é o que vai dar o suporte para o museu para compreender se de fato está valendo a pena ou não, né? Aquela exposição. Só que ele vai criar, a própria exposição começa a ter a vida própria, da própria participação das trabalhadoras domésticas, quando outros personagens, né, outros sujeitos vão entrar, né, eu falo personagem no sentido, assim, de elas estar ali criando, né, uma persona, não, estou aqui falando, criticando a patroa da minha mãe, etc., sabe? Então, a gente está ali sempre, a gente está, né, performando sempre diferentes identidades de nós mesmos, né? Eu estou aqui também performando uma, né, muito em evidência, né? Então, a gente vê essa participação, ao meu ver, ela se dá tanto na oralidade, na concepção dessa ideia, porque o Mauro, ele, por ser padre, ele vai ouvir inúmeras histórias, que às vezes elas não têm coragem de contar para outras pessoas, vai ver o Mauro como confidente, né, enquanto amigo, enquanto padre, e também, por exemplo, comigo mesma, que muitas vezes elas, quando eu conversava com elas falavam relatos que não eram o meu caso da minha pesquisa, mas elas estavam falando várias coisas ali que podem ser trabalhadas dentro do museu, né? E dá para a gente dar uma continuidade nesse tipo de participação a partir dessas demandas, né, de muita escuta, ver se vale a pena, se faz sentido, e a própria aparição da cama sugeriu esse tipo de representação, né. Então, a gente tem esses relatos, que eles ainda acontecem até hoje, que eu acho que é a coisa mais incrível daquele quarto, é aqueles relatos ali existindo e atualizando a própria expografia, porque a gente não faz interferência, ele simplesmente tem uma vida própria ali, né. E a gente faz algumas atividades, né? A gente teve essas rodas de memória nesses 3 anos, e quando eu finalizei meu mestrado, eu voltei a fazer esses encontros, né, para discutir, né, sobre o trabalho doméstico, de juntar pessoas que estavam debatendo sobre direito trabalhista, para não ficar só no debate, mas que fosse uma ação mais prática para elas, né? No sentido do direito mesmo, né? De direito assegurado, que elas conseguiram desde 2013, né? Porque, enfim, é uma história muito complicada e longa de luta dessa categoria. E a gente teve uma grande pausa por conta da Covid, né? Então, a gente até viu aqui em Belo Horizonte, teve até uma campanha de filhos de trabalhadoras domésticas que falavam para as mães serem dispensadas, né? Só que não necessariamente aconteceu, porque o próprio governo entendia que o trabalho delas era um serviço essencial. Então, eu tive muita dificuldade, até a minha própria pesquisa foi uma pesquisa feita em tempos de Covid, então conversei com pouquíssimas, porque eu não ia colocá-las eu não ia colocá-las em risco, né? Então, a gente está agora retomando essas atividades, né, de voltar e principalmente debater sobre essa representação desse quarto, que eu acho que é uma coisa bastante latente e que a gente precisa discutir, né, sobre isso com as mulheres que doaram objetos, que escreveram naquelas paredes, e aí eu acho que é um processo que tem que ser feito coletivamente mesmo, assim. Enfim, eu acho que é isso. Gente, boa tarde. Obrigada pela apresentação de vocês, também por essa disponibilidade de diálogo, né? Eu gostaria de colocar 2 perguntas. Uma é sobre essa função, né, do museu como guarda. Eu me lembro de o Padre Mauro tratar muito desse assunto, né, da guarda dos objetos, ou seja, o trabalho de preservar objetos, relatos, né, transcrições da oralidade. Então, essa função da preservação e a função da comunicação, né, como essas pessoas querem comunicar os seus objetos, a sua história,
né? Querem narrar, querem contar essa história ao mundo. E me lembro do museu ter esse diálogo entre guarda, né, e utilização e o uso pela própria comunidade dos objetos assim, muito viva, que é uma dinâmica que a gente vê muito pouco nos museus. Né? O museu às vezes recebe o acervo, organiza, trata, né, faz a expografia, faz uma leitura de curadoria interna e esse objeto passa a ser de posse do museu e só, né? Então, é um museu que escolhe o uso do objeto. Então, eu queria ouvir de vocês como que é o uso desses objetos pela própria comunidade, quando os acervos, por exemplo, relacionados a saem, né, saem para ter suas funções nos cortejos, né, nas missas. Então, eu queria que vocês contassem um pouco desse trânsito desses objetos, desses acervos na relação com a comunidade, com a cidade, né? Então, acho que eu vou primeiro fazer essa pergunta, porque a gente escuta e depois retorna. Samantha, quer que eu comece com essa resposta? Eu acho que pode ser só você. Eu acho que o tambor é uma ótima história. Só isso. Eu estava pensando, eu ia falar de novo da dona Januária, mas ótimo, obrigado. Então, Marcela, eu vou te responder com um caso, assim, que é o mais super emblemático. A Samantha me puxou aqui uma memória ótima. Os objetos, então, eles são, não dá para definir o que muito claramente quando o objeto agora pertence ao museu ou quando ele está de empréstimo, já tem de tudo, sabe? A ponto de uma coleção, que são os instrumentos do reinado, né, da Folia de Reis. A pessoa que trouxe ao museu, trouxe falando que queria doar para o museu. Isso há 9 anos, 8 anos atrás. E na semana seguinte volta e fala assim, o senhor fica chateado se eu só emprestar? Foi fascinante essa fala, eu nunca vou esquecer. E fala, no final, ele fala, porque quem sabe um dia a folia volta. E ele deixou essa mensagem, ele está vivo, seu Raimundo. Então, para ver, aí eu estou feliz de me doar os presentes, os instrumentos. Eu fico muito mais feliz de só me emprestar, né, de ter essa esperança de que um dia essa folia vai voltar, né? Então, ser esse guardião, né, não de algo que acabou, mas de algo que tem a esperança de algum dia voltar, né? E aí também uma certa angústia do cuidado que tem que ter com esses objetos, né? Se eles não vão se decompor, essa preocupação também, né? Mas então, Samantha trouxe uma memória uma específica, que é a Caixa de Moçambiques. Eu colocava no singular e agora eles fazem questão que eu fale no plural. Caixa de Moçambiques. Então, quando ela chegou no acerto, tem toda uma história para chegar, fruto de uma oficina de toques e de instrumentos musicais do reinado, do Congado, e a pessoa que confeccionou, então, tem como contrapartida, era um recurso público, doar um dos instrumentos para alguma instituição, o que ele faria, ele então decide que doaria para o Muquifo, que foi onde aconteceu a oficina, uma das oficinas. Aí, quando ele entrega, ele é Antônio Casimiro, ele entrega e fala, eu fico feliz de estar doando para o museu, porque ele vai ficar exposto aqui no museu, mas, ao mesmo tempo, eu fico triste, porque ele vai ficar no museu. Ele estava feliz porque estava no museu e triste porque estava no museu, porque eu achei que ele iria para uma guarda de Congado e queria fazer a festa para alguém, né, que poderia ter um instrumento e tal. Então, isso me marcou profundamente e tal. E aí, naquela fala dele, eu falei, não, isso aqui não acaba aqui, né, tal. Mas quando eu recebo o objeto, né, vai ser montada uma exposição, o Cleiton é o curador da exposição, e então ele está montando, e uma das coisas que me deu a impressão que eu tinha que proteger aquele objeto, aquele instrumento musical, e eu fiquei pensando das pessoas entrando no museu e tocando, fazendo, né? Isso me incomodaria profundamente. Então eu propus que ele ficasse num lugar inacessível, numa parede assim, tem uma escada que não daria acesso para as pessoas tocarem. Literalmente, eu pensei isso. Então, eles respeitaram isso e na expografia colocaram essa caixa de Moçambiques ali. Nisso, uma das pessoas que é do reinado, que é do Congado, que se chama Lu, né? Ele me manda um vídeo, depois que a exposição já estava montada, eles estão preparando uma festa do Congado, manda um vídeo de 20 segundos, com eles tocando numa caixa de plástico,
E ele fala, e aí ele só me manda esse vídeo, aí eu recebo o vídeo, e o Cleiton estava perto, eu mostrei para o Cleiton, por que você acha que o Lu me mandou esse vídeo, com eles tocando assim nessa caixa e tal? Aí o Cleiton, que foi o curador da exposição, fala, eu acho que ele está querendo a caixa emprestada. Aí você acha mesmo? E aí eu liguei para ele, para o Lu, imediatamente, falei, ô Lu, que bacana, muito obrigado pelo vídeo, tá? Vocês estão querendo a caixa emprestada? Aí ele falou, sim, sim. Aí eu falei assim, nossa, eu estou longe, aí você providencia, vai lá, pega a chave do museu com a dona fulana, e ela abre, você providencia e pega a caixa. Eles fazem isso, e aí passam a ensaiar com ela, uns 2, 3 dias, e me mandam um outro vídeo com a caixa, ensaiando lá na casa deles, né, tocando lá na casa deles. É um vídeo belíssimo, os 2 vídeos são belíssimos, de 20 segundos cada um. E aí estão lá dançando com a caixa, e aí entendo isso. Quando termina tudo, acontece a festa, usando a caixa de Moçambique, ela volta para a exposição, não mais para a parede, mas colocada no centro da sala, né? Acessível para que as pessoas pudessem tocar. Depois teve uma interferência, não pode ficar em pé, ela tem que ficar deitada, porque ela tem que estar descansando, um monte de coisa. Mas, resumindo, então essa caixa de Moçambique, ela tem toda uma história viva, né? E toda a direção, né? Quem cuida de tudo é a própria comunidade, né? Tomando o protagonismo. Eu falo a derrota do curador, né? E a vitória da comunidade, né? A vitória da comunidade, que era aquele instrumento que ele precisava estar ali, e o desejo de quem confeccionou, que é o Antônio Casemiro, né? O Toninho, que confeccionou e falou assim, eu achei que ela um dia estaria numa guarda de Congado, e não recebendo poeira no museu, no péssimo sentido da palavra. Tudo que entra no museu acaba, tudo que entra no museu morre, né? Então, essa fala dele, de muitos anos antes, ter essa resposta ali de ver aquela caixa como se ele estivesse profetizando que um dia alguém iria lá invadir, ali com a nossa autorização, um espaço, arrumar uma escada, subir na parede, arrancar a caixa de lá, levar para a própria casa, tocar, usar na festa, e quando ele volta, defeito, quebrado, ele estraga, eles não devolvem ele estragado, ele faz questão de falar assim, olha, nós não devolvemos ele antes porque ele estragou, né, no uso, nós dividimos o gasto, na época acho que ficou em R$150, e nós não pedimos dinheiro a ninguém, nós dividimos, consertamos e devolvemos ele consertado. Então, isso aqui eu acho que responde sua pergunta desse protagonismo ali, e a comunidade tem essa presença. Eles precisavam, de fato, de uma caixa de Moçambique, e não era qualquer uma, não dava para comprar numa loja, né? Ela tinha que ter sido confeccionada com toda a reverência, todo o significado e simbolismo da forma que ele é confeccionado. Então, eu acho que é isso. Dizer que nós somos os guardas desses objetos, ou é a própria comunidade que se apropria daquele espaço, vai se apropriando daquele espaço, e vai dizer o sentido desse objeto aqui, nessa exposição, que é tão bela, que é uma exposição chamada Uma Rainha na Favela, né? Tem essa ressonância, esse significado aí. Eu acho que é uma resposta para você, Marcela. Gostei muito da resposta, acho que todo mundo também. Samanta, você quer completar alguma coisa? Não, chegou aqui duas perguntas simples, né? Porque às vezes a gente dá por óbvio, assim, que pelo menos quem é mineiro, o que é muquifo? A pessoa está perguntando o que é muquifo, a palavra, né? E também está perguntando como que é a manutenção, como é que vocês fazem para a sustentabilidade do espaço, do acervo. Quer que eu faça, Samanta? Então, muquifo é o conjunto do nome, né? Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, no masculino. Até na placa está urbanas, mas o nome do museu é o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. Os quilombos aqui são urbanos. E é uma brincadeira com a palavra muquifo, que é com O. Muquifo é um lugar mal afamado, um lugar bagunçado, desorganizado, mas pode ser também o meu muquifo, né? O meu lugar predileto, o meu lugar querido, o meu quarto. É uma bagunça onde eu me entendo, né? Não mexa no meu muquifo, né? Não mexa na minha bagunça, né? E algumas pessoas, é bem do mineiro mesmo, e já aconteceu e é real, de me perguntar como é que o museu chama mesmo? É Cafofo? Aí eu falo, não, Cafofo é quase, você entendeu o sentido do nome do museu, mas é muquifo, né? Museu dos Quilombos e Favelas Urbanas, mas a brincadeira é essa, né?
é dizer que é um lugar, às vezes, desorganizado, mas tem uma organização em si mesmo, né? Mas é um lugar preferido, onde tem os nossos tesouros estão ali guardados, né? Cuidado, né? Tire as sandálias, esse lugar é sagrado, né? Não entra aqui de qualquer jeito, né? Tudo que é pensado, planejado, né? Tem um significado. E a outra questão, eu esqueci a segunda. Foi sobre a sustentabilidade do museu. Samanta, quer falar, Samanta? O museu, nós já entramos nas leis de incentivo, com grande dificuldade, e agora, após 10 anos de caminhada, que nós estamos nos formalizando, né, para, de fato, poder entrar e ter recurso público. Né? Atualmente sobrevive com os catálogos que nós produzimos, né, o trabalho de design da Samanta, dois belíssimos catálogos, Abemos Muquifo e Igreja das Santas Pretas, são 2 catálogos, foram patrocinados e nós, através deles, a gente tem um recurso, né? E com isso a gente mantém algumas contas do museu. A gente também tem um Padrim, quem quiser ir, que é a colaboração, financiamento recorrente. A gente confessa que está um pouco largado em termos de atualização, então, desculpa aí o vídeo, que ele está bem antigo, a gente precisa atualizar, e é só procurar Padrim e Muquifo que vão achar. Então, a gente tem alguns padrinhos que nos ajudam mensalmente, entra uma verba, assim, para ajudar em algum tipo de manutenção mais pontual para o museu, assim. E também parcerias, né, com universidade, até mesmo com pessoas físicas, que chegam com a intenção de fazer alguma coisa com o museu, e aí a gente faz isso, sabe? Se a Marcela ainda tem mais algum comentário? Não, foram essas 2 perguntas que chegaram. Mas entrando aqui no bate-papo, que falou de parcerias com a universidade, então, como é que vocês, vendo um trabalho tão bonito da Samanta, e que já é existente aqui, né, isso funcionando muito bem, né, como que vocês veem, né, a presença nossa da universidade, como seria, né, como aliados, né, nesse processo da muquifologia. Samanta. Eu e Samanta, nós estamos montando um curso de muquifologia, né? Montamos um curso juntos, né? E estamos apresentando aí, estamos buscando parceiros para que esse curso seja viabilizado, né? E uma especialização, né? Uma pós-graduação nesse jeito próprio do museu, do Muquifo, né? De fazer, né? Museologia, de preservação de histórias, de memórias que não são contadas nos museus de sempre. Samanta pode falar sobre isso também. Já falou, vou repetir aqui. Não, eu acho que as parcerias, eu venho, né, da universidade, né, então, assim, eu acho que sempre é muito bom quando tem uma continuidade também, né, ou se não, se tiver um encerramento que dê um desdobramento que a gente, enquanto coletivo, consiga, né, continuar, né, porque a gente fala sobre a sustentabilidade do museu, mas ainda assim é um desafio, principalmente para a gente, porque a gente precisa de recursos humanos, a gente tem inúmeras ideias, só que a questão que bate muito de recurso financeiro, de fato, né? Porque a gente já tem uma equipe, a gente tem o próprio coletivo, mas a questão é muito financeira. Então, quando chegam parcerias da universidade, eu vou dar uma cutucada, tá, gente? Peço licença, porque é raramente que a gente, às vezes, é ouvido, assim, nesse sentido, porque a gente já teve algumas experiências de universidades que chegam, são propostas que a gente quer fazer, quer executar de fato, só que não nos entregam, sabe? Então, assim, fica muito que legal fazer como o Kifo, mas não finalizam o projeto, deixando, às vezes, mais trabalho para a gente desenvolver, porque é uma crítica que eu faço, assim, né? A minha categoria também de pesquisadora, de designer e tal, que as pessoas chegam nesses espaços querendo ajudar e às vezes deixam muito na mão, assim. Então, a gente já teve questões que a gente precisa de recurso humano de fato, assim, sabe? Em algumas
em algumas instâncias específicas. Nem é tanto de gerar ideias, porque a gente é o que mais tem, né, Mauro? São ideias. A gente é muito criativo. A gente precisa de mãos que, de fato, faz a parte técnica, porque às vezes as pessoas chegam e não querem fazer a parte técnica, né? Criando uma hierarquia aí de conhecimento, né? A gente vem aqui e vai fazer o coach, o famoso coach, mas a hora de fato, pegar a mão na massa, que é a coisa mais pesada que tem, às vezes não assume, sabe? Então, assim, a gente está super disposto quando é para, de fato, nos entregar e desenvolver junto mesmo, de forma coletiva, que todo mundo vai sair ganhando, assim. Então, eu acho que é nesse sentido, assim. Samantha, qual faculdade que você está mesmo? Eu recentemente eu fui aprovada num concurso de professor substituto, mas eu não assumi ainda, sabe? Mas eu vou entrar na UFMG aqui do design. Ah, que ótimo. Fazer uma parceria entre design e aqui na FAO temos cursos de design, uma série de coisas que podem ser interessantes a gente pensar. Queria já aproveitar para convidar, esse é o segundo momento que a gente tem de encontro, Luciano, com vocês, e eu também só acredito nas parcerias de longa duração, né, que a gente continue as conversas, que se volte várias vezes, que a gente se encontre pessoalmente também. Eu queria aproveitar para deixar aqui o convite para vocês, para a gente combinar, né, e viabilizar uma vinda de vocês a São Paulo presencialmente. A gente vai abrir a disciplina optativa, né, que tem a colaboração, que sem ele essa disciplina não aconteceria, que é do Renato Araújo, que é um curador também, aqui em São Paulo, trabalha com artes, né, artes africanas. Vai ser a primeira edição da disciplina, vai ser no segundo semestre, às quintas de manhã, aqui na FAUSP. Então, a gente quer muito seguir essa conversa com vocês, não querem, precisamos dessa conversa, e quem sabe, né, a gente propõe aos alunos, se surgem nesse curso, né, iniciações científicas, etc., que a gente pode também fazer em parceria para colaborar com o trabalho tão maravilhoso de vocês. E nesse sentido de parceria, também eu queria só dizer e perguntar, né, era outra pergunta que me veio durante, se vocês têm outras redes, né, e parcerias com outros museus que, né, podem aí também se engajar e pensar em outras, né, redes, né, redes de aliados com essas temáticas pelo Brasil. E também puxando um pouquinho a pergunta do Fabrício, né? Fabrício e Juliana são dois parceiros queridíssimos nossos. Obrigada pelas perguntas, obrigada pela pergunta que veio também do público, que está participando agora. E eu pensei, o Fabrício mencionou, né, a Juliana também trabalhando no Rio Grande do Sul, a arqueologia, né, e a arqueologia dos quilombos. Semana passada nós tivemos uma aula com a Paula Nishida, que é a diretora, né, do Centro aqui de Arqueologia de São Paulo, e eu fiquei me perguntando, eu fui pesquisar aqui a arqueologia dos quilombos em Minas, né, de que forma também isso poderia se, né, porque a musealização dessa arqueologia, como é que vocês veem essas novas, aqui estamos em pleno debate com o quilombo Saracura, né, que foi descoberto aqui nas escavações do Bexiga. Então, e sendo um lugar de exploração mineral, acredito, né, e pesquisei aqui rapidamente, vocês têm bastante também. Nós começamos agora, né? Está estruturado. Nós estamos montando, né, ainda nos reunimos poucas vezes ainda, um fórum nacional com alguns desses territórios, inclusive o pessoal de Saracura e também do Cemitério dos Aflitos, também de São Paulo, faz parte desse fórum, o pessoal do Instituto Pretos Novos, né, faz parte, e aqui em Minas, 2, 3 territórios soterrados. Estamos nos articulando agora, tem 6 meses que nós começamos uma conversa,
e tudo um pouco paralisado com algumas situações, mas tem dado alguns frutos. E um projeto mesmo arqueológico para esse território que é o Largo do Rosário e outros territórios, com arqueólogos mesmo, discutindo. O projeto Negra é muito lindo, depois a gente tem um dia que falar só sobre ele. A nossa meta é, de fato, escavar a cidade, né, e trazer esses territórios para cima. É um projeto... Pronto, já temos até o tema da nossa aula aqui em São Paulo. Maravilhoso. Agora, falando o projeto arqueológico com assessoria da USP, do departamento de arqueologia da USP, que vai... Arqueologia da USP. Tudo, exatamente. Agora que eu estou lembrando que a gente está com essa proposta, estamos correndo atrás de recursos para poder escavar a cidade e a parceria com a USP mesmo, no departamento. Maravilha. Que ótimo saber. Realmente, bom, eu queria muito agradecer da minha parte pelas duas apresentações. Eu queria dizer assim, o Padre Mauro deixou muita curiosidade sobre esse projeto Negra-Cidade, exatamente. Então, mas vamos esperar que ele venha a São Paulo para conversar com todos os alunos sobre esta questão de uma colaboração. Seria fantástico. Mas eu queria destacar, sobretudo, a questão de como as duas apresentações, de alguma maneira, deixaram claro o que a Samantha disse explicitamente. Esse negócio dos museus comunitários não é um campo extremamente complexo, extremamente difícil, inclusive é um campo interdisciplinar, mas muito difícil porque a fala do Padre Mauro, por exemplo, falou dos soterrados, né? Falou dessas camadas que são típicas justamente de uma ideia de arqueologia urbana, de arqueologia da paisagem, também da presença das comunidades e da continuidade com as comunidades, que certamente é um lado importantíssimo. Do outro lado, a fala da Samantha colocou o problema de um outro tipo de relação com o museu, que é aquela justamente das memórias de pessoas que durante muito tempo, que tiveram vidas que, de alguma maneira, foram, como posso dizer, apagadas pela perda da sua própria liberdade. Enquanto ela falava, eu me lembrava, por exemplo, de quanto seria importante termos alguma coisa, sobretudo aqui no Brasil, sobre a memória dos presos, dos presídios, desses ambientes justamente que são ligados ao sofrimento, são muito difíceis por causa da perda da liberdade, etc. E, ao mesmo tempo que o Padre Mauro colocou essa ideia, nós não queremos expor justamente o que é, nós queremos expor tesouros, não queremos expor coisas que só lembrem do sofrimento. Do outro lado, temos um mundo que urge, digamos assim, que de alguma maneira quer mostrar o que é, justamente no seu aspecto contraditório, no seu aspecto justamente ligado a uma sociedade não só marginalizada, mas justamente deprivada da liberdade. E aí, justamente, isso me parece extremamente complexo, portanto, é um trabalho admirável que vocês estão fazendo nos dois casos. Em particular, achei extremamente importante a montagem dessa exposição sobre o trabalho doméstico, essa busca, digamos assim, de um tipo de expografia novo. Então, eu acho que não podíamos estar mais, como posso dizer, que a fala de vocês realmente abriram toda uma discussão que temos que continuar no campo justamente de uma colaboração sobre como trazer, como abrir esse campo novo em relação à museografia tradicional e como esse campo novo é complexo. Então, só queria agradecer por tantas coisas admiráveis que vocês
disseram e fizeram nesses últimos anos. Esperamos que seja realmente a primeira ou a segunda de uma longa conversação, Muito obrigado. Nós queremos saber onde conseguir esses catálogos. Também. O público, com certeza, todo mundo quer saber. São belíssimos, são belíssimos. Vocês têm os contatos da gente, né? Pode mandar as pessoas interessadas e a gente envia, né? Catálogos, tá bom? Eles são a forma de manutenção do museu. Cada catálogo é R$50. E aí a gente para cada correio, né, e cobra isso tudo junto. Maravilha. Padre Mauro, podia também divulgar aqui na live, né? Porque muita gente está assistindo, divulgar o contato do museu para as pessoas que querem fazer o contato com vocês. Samanta mais expert nisso. Samanta. Se vocês quiserem, dá para mandar. Eu vou. É tanto e-mail, gente, que eu vou só conferir o e-mail aqui, peço desculpas. É só mandar e-mail para comunicaçãomoquifo@gmail.com. Mas qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem direct lá no Instagram, que sou eu que respondo, e aí eu mando o e-mail, não é problema. Então, às vezes, fica até mais fácil do que lembrar comunicaçãomoquifo@gmail.com. Mais alguma questão que veio do público, Angélica, Marcela, queridas? Então, eu acho, não sei se o Padre Mauro, a Samanta gostariam de colocar, mas para a gente fazer o nosso encerramento, né? Dizer que passar por Belo Horizonte, entre em contato. O museu normalmente está aberto terça e quinta na parte da tarde, mas é possível agendar outros horários, aí a gente precisa combinar. Mas terça e quinta, de 1 às 5, o museu está aberto, né? E para visitações. Tá bom? Muito obrigada. Estávamos aqui comentando, eu e o Fabrício, no WhatsApp, que temos muita vontade, ainda não conhecemos. O Fabrício disse que quer passar um dia lá no Mauro. Eu também. Nós Próxima também visita em Belo Horizonte será certamente para o museu. Queriam muito que vocês viessem também aqui, e a gente pudesse conversar. Como disse a Renata, estão já convidados justamente na disciplina sobre a presença africana no Brasil. Obrigado. Aceito. Nós que agradecemos demais pela presença de vocês hoje, muito importante. Esse encontro fica registrado, né, na página do IEA USP, então, mesmo as pessoas que não estão aqui, vai ser muito assistido ainda. Então, muito obrigada mesmo pela generosidade de vocês e compartilhar mais uma vez essas experiências que são novas, né, mas são pioneiras também, né? Tem um grupo pioneiro que colocou. Então, tem aí anos, né, de trabalho, de experiência, como disse a Samanta e o Luciano, questões de museu participativo são hipercomplexas, curadorias compartilhadas, etc., todo o tempo, mas como a gente nos pergunta, mas como se faz isso, né? Nós temos que ouvir, como disse o Padre Mauro, nós temos que ouvir muito essas atenção. Ouvir e estudar. Então, a gente... Isso é nosso trabalho. Ouvir e estudar. Então, foi muito bom ouvir vocês hoje. Samanta, querida, obrigada também. Desejamos muito sucesso nas todas as iniciativas, no trabalho de vocês, e contem conosco aqui sempre, tá bom? Angélica, Marcela, obrigada pela participação, e todo mundo do público, Cláudia, Sérgio, nossos parceiros aqui do IEA USP, e a professora Marina, e todo mundo que faz possível nós fazermos esses encontros nessas tardes tão agradáveis de segunda-feira. Então, muito obrigada, uma ótima semana para todo mundo. E seguimos em contato. Seguimos em contato.
Um beijo, gente. Obrigadíssima. Tchau, muito obrigado. E até a próxima.